a face do Senhor? Amém. Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Glória a Deus. Quantos vieram adorar Jesus, digam amém. Amém. Sou grato a Jesus pela oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, pastor Donizete, por nos confiar. Mas não sabia do tema da campanha nem da campanha, mas Deus que está no céu conhece a cada um que está aqui e tem uma palavra para mim e para a tua vida, para a tua Bíblia no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Evangelho de Marcos, Marcos, segundo Evangelho, 14 e 32. Glória a Deus. Eu quero dizer para a igreja que não é proibido glorificar a um Deus vivo que está aqui nesta noite. Você não serve a um Deus que está pendurado no madeiro. Você serve a um Deus que ressuscitou e está aqui nesta noite para te dar vitória, meu irmão. Evangelho de Marcos 14, 32. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim: foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, glorificando e exaltando ao Deus de Israel, meu irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Os obreiros, pastores, irmãos, me ajude a pregar nesta noite, porque toda honra e toda glória é para Ele, irmão. Nós estamos aqui para adorar Ele, que é digno de louvor. Quando eu abro a minha Bíblia na carta, ou no Evangelho de Marcos, capítulo 32, você vai encontrar esta mensagem: Jesus dentro do Getsemane. Getsemane significa prensa, uma prensa, e Jesus é o óleo precioso. Vamos colocar que Jesus está dentro do Getsemane, dentro da prensa de óleo, sendo neste momento torturado pelas hostes espirituais da maldade. Eu quero que você entenda, Jesus agora está no Getsemane. Antes de nós chegarmos dentro desta passagem, nós vamos colocar um pano de fundo aqui e você vai entender por que Jesus veio na face dessa terra. Aleluia. Alguns têm vários motivos por que Jesus. Outros dizem que Jesus veio na face da terra porque ele vinha buscar e salvar o que se havia perdido. Mas não é somente isso. Jesus veio na face desta terra para cumprir as profecias acerca da vida dele. Isaías deixa claro que um menino nos nasceu, um menino se nos deu, e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É deste Jesus a qual eu estou falando aqui nesta noite. Vamos entender que no Antigo Testamento era necessário, para a purificação do pecado, que matasse um animal para que se purificasse o pecado do ser humano. O ser humano pecava, era necessário matar um bode, uma ovelha, estrangulá-la para que o pecado daquele ser humano viesse a ser perdoado. Mas a Bíblia Sagrada diz que passou-se homens de Deus, mas nenhum foi perfeito. Eu posso entender então, quem sabe um dia no céu Deus tem um diálogo com Jesus, e Jesus com Deus, o Pai conversando com o Filho, dizendo: meu Pai, todos pecaram, restituídos foram da tua glória, deixa que eu desça lá, deixa que eu vá lá. Aí você vai entender a mensagem desta noite. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada diz no livro de Filipenses, capítulo de número 4, capítulo de número 2 e versículo de número 6, que Jesus Cristo, sendo Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou-se, aleluia, veio nesta terra em forma de homem e foi punido
com morte e morte de cruz. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, já estou sentindo a graça de Deus aqui. A Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de João, capítulo 3, de versículo 16, que Jesus Cristo, aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por resgate de cada um de nós que está aqui. Eu disse que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira não é incomparável, que deu o seu único filho unigênito para resgate da humanidade. É por isso que você está aqui nesta noite, é por isso que você é adorador de Jeová, porque Deus teve misericórdia da humanidade, deu seu filho, deu seu único filho por amor de nós. Eu venho entender que Deus, então, Jesus veio na face dessa terra, nasceu de uma mulher virgem, a qual você conhece o nome desta mulher. A Bíblia Sagrada diz que ele teve uma vida normal, uma infância de criança normal. A Bíblia Sagrada diz que então, aleluia, quando o bebê foi apresentado no templo, como qualquer criança é apresentada no templo, a Bíblia Sagrada diz que um dia se levanta um rei e começa a fazer uma matança, e Jesus dos altos céus, ó Deus, revela a José para fugir com o Egito com o menino. Deus tem um plano na vida de cada um, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que se passa o tempo, aleluia, Jesus então agora, aos 12 anos de idade, ele está entre os doutores da lei, pregando a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que então, aleluia, ele não somente fala os 5 Torá da Bíblia Sagrada, que se chama Gênesis, Deuteronômio, Número, Levíticos, aleluia, não somente os 5, mas também, aleluia, os livros poéticos, aleluia, os livros proféticos. Ele está ali agora falando na frente dos doutores da lei, e eles se admiram, dizendo: quem é esse rapaz? Que tamanha sabedoria! Não sabiam eles que era Jesus Cristo de Nazaré? A palavra, o verbo encarnado estava ali, aleluia. Eu venho entender então, meus amados, que Jesus agora começa o seu ministério. A Bíblia diz que então João Batista veio trazendo a mensagem de Deus para arrependimento dos pecados. Certa feita, Jesus então está agora passando pela beira do Rio Jordão, quando de repente João Batista está batizando pessoas com água para arrependimento do pecado. João Batista era um homem que chamava pessoas, ele era um homem bravo. Certa feita ele dizia: vem cá sua raça de vibra, vem cá sua cobra. Ele falava assim. Quando ele foi abrir a boca, vinha Jesus então, e ele dizia: aí está eu batizo para arrependimento dos pecados com água, mas esses que está vindo aí batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele batiza ainda, meu irmão, ele ainda batiza crente com o Espírito Santo e com fogo. Nesta noite eu acredito aqui que ele pode batizar alguém aqui. Eu acredito ainda. A palavra sébia. Está meu Jesus começando o seu ministério. Ele começa o seu ministério simples na beira da praia, escolhendo servos e servas de Deus. Eu posso entender que ele começou na beira da praia, chamando Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu. Chamou 12 discípulos para o acompanhar, para o ensinar, para caminhar na face dessa terra. A Bíblia Sagrada diz que depois dos 12 discípulos feitos, ele começa então a fazer milagres, como João 2, você vai ver a multiplicação da água transformando-se em vinho. Você vai ver, aleluia, ele curando cego, ele dando vista em cego, ele curando homem em cima de camas. Você vai ver Jesus fazendo milagre. Você vai ver um Jesus alegre, falando com os irmãos, pregando a palavra de Deus em cima de um barco. Multidão o acompanhava. Certa feita, no meio da multidão, tinha uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, mas de repente ela se sentiu necessitada. Ela disse: médico não pode me curar, a medicina não pode me curar, diz que Jesus cura. Eu vou enfrentar a multidão, se eu somente tocar na hora do vestido dele, eu serei curado. Que nesta noite a tua fé seja assim, somente um toquezinho, aleluia, e você vai sair daqui curado, transformado, libertado para a glória de Deus. Aleluia. E assim aconteceu, meu irmão. Jesus começou seu ministério pregando, curando, libertando vidas, como foi pregado, aleluia, na quarta-feira.
na quinta-feira, aliás, sobre a libertação de um homem possesso gadareno. Jesus liberta ainda, meu irmão. Jesus ainda transforma. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Estamos vivendo num tempo formalista, num tempo de comodismo, onde pessoas se acostumam e são formalistas, dizer para quê? Para a casa do Senhor. Mais um dia na casa do Senhor. Parece que quando eu vou tudo é a mesma coisa. Mas nesta noite Jesus te trouxe aqui e vai falar contigo de pertinho, vai dizer, não é a mesma coisa. Ele está aqui presente. Ele está aqui neste lugar. Ele formou os 12 discípulos. E Jesus então agora começa a conversar com os discípulos. E chega um determinado tempo que ele diz, olha, um de vós vai me trair. E eles não entenderam a mensagem. Aleluia. Mas ele deixou claro, é aquele que come comigo do meu lado, é aquele que está comigo. Sempre tem um, meu irmão, que vai negar Jesus. Sempre vai ter um para testificar a fé de outros, para afirmar e alicerçar outros. A Bíblia diz que então Jesus tinha costume de orar. Ei, irmão, eu tinha em mente uma mensagem aqui, conectados com Deus, mas vai ficar para outro dia. Jesus era um homem que estava sempre conectado com o Pai. Vivia em oração, vivia em jejum, vivia em vigílias, vivia em montes orando. É um exemplo para nós hoje. A Bíblia Sagrada diz que então existia um lugarzinho. Quem sabe você também tem um lugarzinho de refúgio, um lugarzinho que você gosta de orar, um lugarzinho que você gosta de se conectar com Deus. Jesus tinha um lugarzinho que se chamava Getsemane, o Monte das Oliveiras. Lá era o lugarzinho dele se comunicar com o Pai. Mas ele não ia sozinho não, meu irmão. Ele levava consigo os discípulos. Só que neste lugar, aleluia, Jesus sempre tem os mais achegados. Não sei porquê, mas ele tem os mais achegados. Aleluia, quem sabe é aquele que gosta de levantar de madrugada e dizer, Pai, obrigado por mais um dia que vai nascer. Pai, obrigado pelas lutas, porque eu sei que tu vai me dar vitória. Pai, muito obrigado pelas vitórias e as bênçãos do dia. Muito obrigado. Quem sabe esse é o íntimo de Deus. Quem sabe esse é os mais achegados de Deus. E ele chamava Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, sempre ao lado de Jesus. E nesse dia então, prepare para chorar. Prepare a manga da gravata. Prepare aí o seu paletó para chorar nesta noite, porque Deus vai falar forte. E agora ele está dentro daquele Getsemane, aquela prensa de óleo, o óleo puro e verdadeiro está ali. E está os seus 3 discípulos, ele chama mais para perto dele, vamos orar comigo. E Jesus que sempre está com um sorriso colgate, Jesus que agora está sempre conversando com os discípulos, fazendo milagre. Nesse dia a Bíblia diz que ele está angustiado, e angustiado até a morte. Eu quero que você entenda isso. Um homem que é de fazer milagre, de estar conversando agora, ele pede a atenção do discípulo, vem cá, me entenda o que eu estou passando. A Bíblia diz que ele chama as partes, os discípulos e vai orar. Crente, quando está angustiado, está na prova, tem que lutar, tem que conversar com Deus. Mas você tem que procurar alguém de confiança, o pastor de confiança, alguém que vai entender o teu problema, não um murmurador, um fofoqueiro que vai entregar os teus problemas para qualquer um. Um homem de Deus. Jesus procurava os seus discípulos mais achegados, mas eles não entenderam. A Bíblia diz que Jesus continuou orando e eles foram dormir. E Jesus, pela terceira vez, conversando com os discípulos, e os discípulos de repente dormindo, e quando de repente ele conversa com o Pai, disse, Pai, se possível afasta de mim este cálice, o que está para acontecer? Mas todavia seja feita a tua vontade, aleluia. Ei, meu irmão, quando você está passando pelo vale da sombra da morte, muitas das vezes você conversa com Deus, Deus, por que eu estou passando esta luta? Por que eu estou passando por este vale? Mas diga para Deus, todavia seja feita a tua vontade, não a minha, porque Deus sabe de todas as coisas, aleluia. Agora Jesus olha para os discípulos dormindo, aleluia. E aqui é o mistério de Deus. Quando ele olha para os discípulos dormindo, ele com os olhos humanos, ele olha Pedro, Tiago, João, os outros discípulos.
mas com os olhos de Deus. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Quando ele olha com os olhos de Deus, sabe o que ele veja, meu irmão? Ele olha o futuro. Ele vai adiante. Ele vai em 2015, chega aqui nesta hora, sabe o que ele veja? Ele veja a casa dos milagres, ele veja esta igreja, ele veja pessoas adorando a ele veja verdadeiros adoradores. Aí ele diz assim: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque ele olhou, eu e você aqui nesta noite adorando ele olhou, naquele dia ele olhou, eu e você aqui adorando a ele, meu irmão.